Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite nós vamos continuar a nossa caminhada, aqui a nossa abordagem no texto da segunda carta de Pedro. Hoje nós vamos abordar o capítulo 3, pulamos do 1 para o 3, porque nós estamos discorrendo sobre alguns princípios tratados por Pedro no que diz respeito aos ataques feitos pelos gnósticos que estavam entrando na igreja e por alguns falsos mestres que estavam corrompendo ou tentando corromper a fé através de um ataque, de mudança, de contaminação da verdade de Deus, da palavra de Deus. Nós vimos no capítulo 1, tivemos duas abordagens sobre a palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus, a superioridade da palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar de um outro aspecto atacado por este grupo, que ele descreve no capítulo 2 de forma mais aprofundada, falando acerca da conduta deles, falando acerca das obras deles e do destino final deles, quem eles são, enfim. No capítulo 2 ele vai tratar especificamente deste grupo e ensinar para a igreja que deve se acautelar, ter cuidado com relação a eles para não imitá-los. No capítulo 3, ele vai tratar da questão da volta de Jesus, da vinda de Cristo. O tema atacado por esses falsos mestres que tem feito nesse período e agora também tem feito ataques a várias verdades centrais do cristianismo, inclusive acerca da volta de Jesus. Bem, nós vamos fazer uma oração e após isso nós vamos ler o texto e passaremos então a discorrer sobre ele, ok? Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Tua presença, a Tua palavra, agradecemos o Teu Espírito que nos tem guiado à verdade e pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração, nos traga instrução, consolo, motivação para a continuidade da carreira cristã, coragem para conhecermos, vivermos e defendermos a verdade do Evangelho. Tem misericórdia do Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler o texto de 2 Pedro, da segunda carta de Pedro, capítulo 3. E então nós passaremos a fazer alguns apontamentos que Paulo faz para o consolo, o fortalecimento e para a preservação da fé da igreja, para ajudar a igreja nessa caminhada de fé e de esperança acerca da volta do Redentor. Diz assim o texto: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E dizendo, da criação, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo, daquele tempo afogado em água. Ora, os céus, que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados,
que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Bem, como já disse, Pedro está instruindo a igreja, encorajando a igreja, prevenindo a igreja contra falsos ensinos que já estão ocorrendo e que ocorreriam no futuro da igreja, na sua trajetória, como é conhecido daqueles que têm algum conhecimento da história da igreja e que consegue fazer uma leitura crítica e mais pormenorizada biblicamente dos nossos dias. Então, o ensino que atingia a igreja por parte dos falsos mestres, dos aproveitadores da fé, agentes de Satanás incluídos ou inseridos na igreja, infiltrados na igreja, estava distraindo a igreja, atacando a palavra de Deus, a promessa de Deus, a fidelidade divina. E nesse caso específico do capítulo 3, Pedro levanta ou traz à tona que este grupo está atacando a igreja de forma escarniosa ou escarnecedora com relação à volta de Jesus. Ele usa a expressão nos últimos dias, se referindo não próximo à volta de Cristo, mas no sentido de ser um dos sinais da sua volta. Mas nos últimos dias, nesse período entre a primeira e a segunda vinda, né? O período do último tempo até a sua chegada, né? O último período da igreja até a sua chegada. Então, veja que Pedro apresenta aqui algo que já acontece na antiguidade, no início da caminhada da igreja e está acontecendo hoje. O ataque a um fundamento da fé. A fé se estabelece no fato de que Cristo voltará. Não apenas o Cristo que veio. A igreja veterotestamentária do Velho Testamento vivia pela fé do Cristo que viria. E ele veio na plenitude dos tempos, como diz Paulo escrevendo a carta aos Gálatas. Ele veio. A igreja após Cristo, fundada por Jesus, inaugurada ali no Pentecostes, vive pela fé no Cristo que veio
e que voltará. Este é o combustível da fé. Isto é fé genuína. É quando esta verdade é esvaziada, tanto no sentido de negá-la ou de levar alguém a negá-la, quanto no sentido de desconsiderar sua seriedade, a fé deixa de ser fé genuína e passa a ser crendice. A religião passa a ser apenas um item a mais no todo da vida, assim como a pessoa possui um trabalho, possui um lazer específico, possui hobbies, etc. Tal, possui família, ele possui religião. Então, a ideia e o projeto de Satanás é distrair a igreja e esvaziar o sentido da fé, tornar mitológico aquilo que para nós é real, é o fundamento da esperança. Então, isso vem de longa data. Satanás sempre atacou a verdade divina, especialmente as suas promessas. Pedro então traz à tona, aqui logo no início, falando à igreja, ele faz uma apelação à mente da igreja, dizendo que o seu intento é despertar as lembranças na mente daquela igreja, que é uma mente esclarecida pela verdade. Verdade que eles conheciam através dos profetas, verdade que eles conheciam através dos ensinos de Jesus pelos seus apóstolos. Portanto, ele está falando para uma igreja que conhece a fé e os fundamentos da fé, e agora sofrem os ataques a esses fundamentos. Sendo assim, Pedro se vê com a responsabilidade de pastorear aquela igreja para que ela tenha cuidado da fé e não caia nesse engodo, nesta falácia certamente bem trabalhada por parte desses falsos ensinadores que se dizem esclarecidos e senhores da verdade, do conhecimento. E ao fazer isto, Pedro nos dá alguns destaques ainda introdutórios. Ele se refere a estes homens, em primeiro lugar, como escarnecedores, porque eles zombam da igreja, pontuaremos isso a seguir. Verso 3, ele relata isto. Ele se refere a estes como ignorantes e instáveis, porque eles não compreendem a verdade. Ele faz isso relacionando lá no verso 16, quando ele fala dos escritos de Paulo, são difíceis, e esses ignorantes e instáveis deturpam a verdade que é registrada por Paulo em suas epístolas, tanto quanto as demais escrituras. E Pedro os chama também de insubordinados, referindo-se a pessoas que não se submetem à autoridade divina pela sua palavra revelada pelos profetas, pelos apóstolos. Então, são pessoas que querem estar acima da verdade e por isso querem dominar a igreja com falácias, com ensinos fantasiosos e que agridem a verdade do evangelho, que sustentam a fé. Sendo assim, dentro desta temática específica que eles estão atacando, eles negam a volta de Jesus, Pedro se vale de algumas verdades, de alguns princípios fundamentais ou de algumas características da vinda de Cristo para prevenir a igreja, para consolar a igreja, para fortalecer a fé da igreja, para que ela se mantenha convicta e inabalável na esperança da volta de Jesus. Passaremos então a pontuar de forma breve esses princípios ou essas verdades contidas na vinda de Jesus para o nosso consolo e fortalecimento e motivação, na nossa carreira cristã. Primeira verdade que Pedro nos ensina acerca da vinda de Jesus, para derrubar a falácia de que Cristo não voltará e para consolar a igreja, é que a vinda de Cristo será no tempo de Deus, não no nosso. Ele diz aqui no verso 8,
Observe comigo aí na sua Bíblia. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja que no verso 9, no início do verso 9, ele registra o seguinte: não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. O que está acontecendo e o que ele diz que ainda vai acontecer também é que aquele e muitos outros no futuro iriam atacar essa doutrina, essa verdade da cristandade, zombando da igreja, dizendo: olha, já se passaram tanto tempo, Jesus não vai voltar mais. Quando foi essa promessa? Olha quantas décadas já passaram. No nosso caso, olha quantos milênios já passaram. Mais 2000 anos esperando Jesus. Jesus não veio, não vai vir mais. Então, veja que o argumento é sempre o mesmo. E Pedro, então, tendo conhecimento deste argumento falacioso, mentiroso, zombador, dos falsos mestres, dos agentes de Satanás, ele diz para a igreja, em tom analógico, né, como analogia, ele diz: olha, Deus não é refém do tempo. Deus não está preso a este tempo. Deus não é refém do nosso calendário. Não somos nós que ditamos para Deus o tempo que ele deve agir. Cristo voltará, mas voltará no tempo de Deus. Só ele sabe. Ele está além do tempo. Ele contempla o tempo de um lugar que nós nem imaginamos. Ele vê todo o tempo e tudo o que ocorre no tempo, o tempo todo. Deus não se prende às limitações lineares do tempo. Isto não limita a Deus. Portanto, nós cremos na vinda de Cristo não baseado no quanto de tempo isto irá demorar. Não importa isso para nós. O que importa para nós é que ele virá. E virá no tempo certo, como veio da primeira vez. No melhor tempo. No melhor tempo. No tempo de Deus. Isso é consolador. Porque isso tira de nós a responsabilidade de explicar por que Jesus ainda não veio. Pedro está dizendo isso para a igreja. Olha, não compete a vocês explicar para quem quer que seja por que Jesus ainda não veio. Porque isto é da alçada divina. É matéria de Deus. A nós compete crer e esperar a sua vinda. Para agora. Estar preparado para essa vinda. Nós não devemos explicações acerca da aparente demora. Nós devemos explicações acerca da conduta de quem espera. Se eu espero a volta de Jesus, pelas razões pelas quais ela ocorrerá, eu preciso me portar como alguém que de fato espera de forma legítima, como um cristão correto. Portanto, Pedro traz luz sobre a mente da igreja e consolo, afirmando que eles não precisam se preocupar com a zombaria, com o escárnio acerca disto. Eles precisam se preocupar em estarem preparados. Segunda verdade acerca da vinda de Jesus que Pedro traz a lume aqui, além da que ele virá no tempo de Deus, é a verdade de que a vinda de Jesus será repentina. Veja, a vinda de Jesus será repentina. Olha o verso 10 que nós lemos anteriormente. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Virá como ladrão.
virá num abrir e fechar de olhos. É como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele virá repentinamente, ele aparecerá. É isso que Pedro está dizendo. E Pedro está dizendo isto para que a gente se lembre dos ensinos de Jesus acerca da sua vinda. Jesus, em muitos momentos, ordenou os seus discípulos e eles ensinaram à igreja que o cristão precisa estar vigilante, atento, vigiar, precisa estar preparado para quando o noivo chegar, perceber e adentrar. Jesus, por vários momentos, usa das parábolas para tratar de aspectos específicos do reino, inclusive da chegada do rei. E ele sempre aponta para a mesma questão. Só terão lugar no reino aqueles que estiverem prontos, preparados, esperando, atentos à chegada do rei. Ela será repentina. E os desavisados, os distraídos, aqueles que Satanás consegue desviar o foco para questões periféricas, secundárias, desnecessárias até, aqueles que são distraídos para investir suas vidas em coisas menores, mundanas e até reprováveis, ao invés de estarem preocupados em preparar suas vidas e corações para a entrada no reino celestial, estes serão pegos de surpresa e ficarão em um lugar que não se agradarão. Eles serão levados no mesmo caminho que estes desonestos escarnecedores, como pinta o quadro de Pedro no capítulo 2. Portanto, a igreja precisa manter a convicção de que Cristo virá, consolado pelo fato de que ela virá no tempo de Deus e ensinada pelo fato de que ele virá repentinamente. Portanto, a igreja precisa se preocupar não com as acusações, os escárnios e as mentiras que partem dos agentes de Satanás contra a verdade bíblica. Ela tem que se preocupar em preparar-se para a chegada do rei e orar para que essa chegada aconteça logo. Nada é mais próprio para um cristão do que desejar a vinda de Cristo. Terceira verdade que Pedro nos ensina aqui para o nosso consolo e a nossa edificação é que a vinda de Cristo cumprirá o seu propósito. Não será uma vinda sem significado. E não será apenas um show, um espetáculo público. Tem um propósito definido para ser cumprido nessa vinda. Então, nós não esperamos algo que não fará diferença. Veja bem, o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja que a obra de redenção, e muitos em nossos dias se perdem nessa, talvez não de forma deliberada, mas se perdem nessa prática de ideia cristã, né, de que a obra de redenção foi finalizada no Calvário e na ressurreição e nada mais tem para acontecer. Ao contrário, ainda está em processo. Cristo operou a obra de redenção e a consumará na sua vinda. E neste período de tempo,
há uma obra de evangelização da igreja. A igreja tem um papel de ser um instrumento de Deus para o resgate dos seus eleitos. E o texto diz aqui, Pedro falando para a igreja, ele é longânimo para convosco. Então, quanto mais Cristo demora para chegar, vou usar o termo aqui, não considerando uma demora, mas o tempo que ainda não chegou, né? Então, quanto mais Cristo tarda em vir, é Deus espichando a sua graça sobre a igreja, sobre aqueles que fazem parte do povo eleito de Deus. É Deus aumentando a sua graça para que no fim aplique o seu juízo sobre aqueles que não fizerem parte do povo de Deus. Deus afirma que através de Pedro ensina a igreja, olha, Cristo ainda não veio, pois quando ele vier, todos os eleitos estarão rendidos aos pés de Cristo. Porque o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Note que ele se dirige à igreja. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quem? Aqueles que no projeto de Deus fazem parte deste povo, o povo que vocês estão. Então Deus, quando Cristo vier, o propósito, todo o propósito de Deus se cumprirá na vida dos eleitos. Aquele que Deus, o que o Pai deu a Cristo, virá a ele e de maneira nenhuma será lançado fora. E aqueles que não creem serão devidamente julgados, pois Cristo na cruz não conquistou apenas o direito de salvar, mas também o direito de julgar e exercer juízo, o que ele fará na sua vida. Portanto, todo o propósito da obra de Cristo na cruz será consumado na sua segunda vinda. É isso que Pedro está dizendo. Olha, ele virá porque ainda tem trabalho, ainda tem algo a ser realizado, ainda há um final nessa história que não chegou. E a igreja tem que estar pronta e com expectativa, com viva expectativa dessa chegada, ansiando por esta chegada. Por isso que ela não pode cair nas balelas e nem ser enredada pelas provocações. A sua fé tem que estar firme e seu propósito também. Por fim, Pedro nos ensina que a certeza da vinda de Cristo se sustenta no fato, e nós fortalecemos a fé no fato de que esta vinda será transformadora. Nós não podemos nos contentar com o que nós somos hoje. Nós não podemos nos contentar com o que o mundo é hoje. Ter um mundo como a maior expectativa da vida é a mais profunda miséria humana. É a mais profunda miséria humana. Isso que Pedro está dizendo, ele diz aqui no verso 10. Veja comigo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do Senhor, vindo o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nada será como é. A vinda de Cristo provocará uma transformação global. Toda a criação será transformada pela vinda de Cristo
Paulo registra no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 18, que a criação espera a revelação dos filhos de Deus, espera que Cristo volte e apresente a sua igreja totalmente, a transforme, e com ela a criação. Ela geme e suporta até hoje na expectativa desta vinda, desta transformação plena. A criação aguarda ser transformada, ser nova terra, nova criação. Ela anseia por isto. Portanto, tudo será transformado. Pedro está dizendo, você, meu irmão, não pode cair na lorota de achar que não haverá isto. Você não pode cair na lorota de achar que esta vida, que este mundo é o melhor de Deus para você. Você não pode ser tolo ao ponto de viver com a esperança posta tão somente nesse mundo. Paulo diz isto. Se a nossa esperança se limita, se circunscreve apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A mais profunda miséria humana, e isto é largamente difundido, é dizer que você não pode mudar. Que o melhor que você pode ser é aquilo que você é hoje. Pedro está dizendo, olha, Cristo virá e haverá transformação. O mundo será transformado, a igreja será transformada, o crente será transformado e transportado a um lugar de glória. Ele será semelhante ao que o seu rei é, ao que Cristo é. Por isso que Pedro diz aqui, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós não nos contentamos com este mundo. Nós ansiamos pelo mundo vindouro, pela glória eterna, pela restauração plena da qual faremos parte. Mas ele acrescenta algo aqui para nós finalizarmos. Ele diz que não basta esperar, tem que saber esperar. Ele diz aqui no verso 11, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Ele diz aqui no verso 14, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Verso 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. E ele finaliza o verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Veja, meus amados irmãos, a vinda de Cristo é a âncora da fé. A nossa fé se ancora na vinda de Jesus. Se nos esquecermos disto ou vivermos como se isso não fosse real, nossa fé é tão somente crendice. Nós vivemos e ansiamos e temos que esperar ansiosamente, buscar com ansiedade, viver como se Cristo fosse voltar hoje. Paulo viveu e ensinou isto. A carta aos Tessalonicenses, ele se inclui no grupo daqueles que veriam a Cristo, a volta de Cristo. Tamanha a esperança de Paulo dele voltar naquele momento. A igreja precisa ter essa esperança, mas não apenas a esperança. O que testemunha, o que chancela, o que sela a esperança viva da igreja na vinda de Jesus, que dá um selo de qualidade à sua fé, é o fato da igreja viver como aqueles que habitarão no céu e não na terra. Esta é a grande diferença de um cristão
que entendeu a obra de Jesus, um genuíno cristão e um não genuíno cristão. Porque o genuíno cristão não apenas fala que crê na vinda de Cristo, não apenas canta isto ou faz belos discursos sobre isto. Ele vive como alguém que espera a vinda de Jesus. O seu coração está na glória celestial e não na terra, não nesta terra, nesta vida. Ele anseia por mais. Ele vive assim. Ele investe num estilo de vida celestial e não terreno. Portanto, irmãos, tenha cuidado para que o sutil ensino de Satanás não roube de você a gloriosa esperança da eternidade. Cuidado para que você não seja pego despreparado. Cuidado para que você não desenvolva uma vida cristã quase esperando que Cristo não volte. Porque é muito fácil seguir por esse caminho. E muitos são aqueles que engrossam esse coro. Cuidado. Que Deus o abençoe, revigore a sua fé, alimente-a e dê a você a viva esperança da vinda do Rei, da volta do nosso Rei. Que o seu coração arda na expectativa da chegada de Jesus. Prepare-se. Vamos orar? Santo e eterno Deus, muito obrigado pela tua palavra e pela convicção inabalável da volta de Cristo. Guarde o nosso coração, ó Deus, das seduções, das sutilezas de Satanás, das distrações que sempre batem à nossa porta. Nos ajude a mantermos firmes o nosso foco e o nosso coração nas coisas celestiais, na volta de Jesus. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Deus te guarde o seu coração e a sua fé e enriqueça a sua vida com as deleitosas aventuras celestiais aqui e na eternidade.